Muitas vezes a vida nos coloca diante de situações que parecem esmagadoras, como se estivéssemos caminhando contra um vento impiedoso que insiste em nos derrubar. São momentos em que o cansaço físico se mistura à exaustão emocional e a sensação de que nossas forças chegaram ao limite torna-se uma companheira constante. Nesses dias cinzentos, a pergunta que ecoa em nossa mente, no silêncio do quarto ou no caos da rotina, é sempre a mesma. De onde tirar forças para continuar quando tudo em mim diz para desistir? Buscamos respostas em fórmulas rápidas, em livros de autoajuda ou em refúgios passageiros que oferecem apenas um alívio paliativo, mas a sede da alma, por uma fortaleza real e duradoura, raramente é saciada. A resposta, no entanto, não é um mistério guardado a 7 chaves por sábios distantes. Há 2000 anos, um homem caminhou pela Terra demonstrando uma resiliência que desafiava e ainda desafia toda a compreensão humana. Jesus de Nazaré não foi apenas um mestre que proferiu belas palavras sobre a paz. Ele personificou a força em meio à tempestade. Ele não apenas ensinou sobre resiliência, ele a viveu nos momentos mais sombrios da história, enfrentando a traição de amigos íntimos, a dor física excruciante e o peso espiritual de toda a humanidade sobre seus ombros, sem nunca desviar os olhos de seu propósito eterno. Jesus nos deixou um mapa espiritual, um código de conduta interna, composto por segredos profundos que revelam a verdadeira fonte da fortitude interior. Hoje, vamos explorar os 7 pilares que transformaram o Messias no maior exemplo de superação que o mundo já conheceu. Prepare o seu coração e sua mente para um mergulho profundo, pois estas lições não são meras curiosidades históricas. Elas são chaves vivas que têm o poder de mudar radicalmente a forma como você enfrenta cada desafio, cada perda e cada tempestade da sua vida. A primeira grande lição de força que Jesus nos ensinou foi a confiança absoluta no Pai. Uma confiança que não depende do cenário externo, mas de uma convicção interna inegociável. Logo no início de seu ministério, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para um período de isolamento total e provação intensa. Tente visualizar a cena. O calor abrasador do dia, que queima a pele, o frio cortante da noite, que penetra até os ossos, e 40 dias de jejum absoluto. Sua vulnerabilidade física era máxima. Seus músculos estavam fracos, sua garganta seca, e sua mente sob o ataque constante da fadiga. Foi nesse exato momento de extrema fragilidade que o adversário surgiu com uma proposta que parecia lógica e necessária: transformar pedras em pães. Para qualquer ser humano, sob pressão, a sobrevivência física e o alívio imediato seriam as únicas prioridades. Mas Jesus revelou que a verdadeira força não reside no que podemos prover para nós mesmos através da nossa própria ansiedade ou astúcia. Ele respondeu com uma autoridade que ecoa através dos séculos. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Jesus nos ensina aqui que a resiliência começa quando entendemos que nossa sustentação real não vem apenas de recursos visíveis, como o saldo na conta bancária, o status profissional ou a segurança física, mas de uma âncora invisível, firmada na soberania de Deus. Confiar na soberania divina é a capacidade de olhar para o caos, para o desemprego ou para a enfermidade, e ainda assim declarar o que está escrito em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando você para de tentar resolver tudo no grito ou na força do próprio braço
e começa a descansar na providência de quem controla o tempo e as estações, uma força sobrenatural passa a sustentar seus pés. O segundo segredo para a resiliência inabalável de Jesus era sua vida de oração. No entanto, precisamos entender que para ele, a oração não era um acessório religioso ou um último recurso para apagar incêndios. Era o próprio oxigênio de sua existência. Jesus não orava porque era frágil, mas porque sabia que sua humanidade precisava ser constantemente mergulhada na fonte de poder do Pai. Ele frequentemente abandonava as multidões que o aclamavam e se retirava para os montes antes mesmo do sol nascer. Ele sabia que, para enfrentar o barulho ensurdecedor das cobranças do mundo, precisava primeiro encontrar o equilíbrio no silêncio da presença divina. O momento mais denso e impactante dessa prática ocorreu no jardim do Getsemane, diante da perspectiva de um sofrimento que a mente humana mal consegue processar. Jesus sentiu o peso de uma agonia avassaladora. A narrativa bíblica descreve que seu suor tornou-se em gotas de sangue, um fenômeno médico que ocorre sob estresse extremo. No meio daquela treva emocional, ele não buscou refúgio em distrações passageiras. Ele buscou os joelhos dobrados. Naquele jardim, ele travou a maior batalha psicológica de todas e saiu vitorioso, porque orou até que sua alma estivesse em perfeita sintonia com o céu. Jesus nos deixou o exemplo vivo de que, quando a alma está sobrecarregada, a oração é o lugar sagrado da troca. Entregamos nossa confusão e recebemos a clareza. Entregamos nossa exaustão e recebemos o vigor. Como está escrito em Filipenses 4, 6 e 7, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A resiliência não nasce do nada. Ela é alimentada no secreto. É na oração que você recebe a armadura necessária para as batalhas que ninguém vê, mas que decidem o seu destino público. Jesus ensinou uma verdade que até hoje confunde a lógica do mundo. A força real não é conquistada subindo em cima das pessoas para ser visto, mas abaixando-se para servi-las no anonimato. Em uma cultura onde o poder era medido pela quantidade de escravos e pela autoridade de mando, Jesus escandalizou seus seguidores ao assumir a posição mais baixa possível. Na última ceia, em um ato que nenhum mestre daquela época faria, ele pegou uma bacia de água, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés imundos e empoeirados de seus discípulos, inclusive os de Judas, que o trairia horas depois. Essa atitude revelou que a verdadeira força vem de uma segurança de identidade tão profunda que nenhum serviço humilde pode diminuí-la. Jesus sabia quem era, sabia que tinha vindo de Deus e que para Deus voltaria, e por essa razão absoluta, não precisava provar sua superioridade através do orgulho. Ele declarou categoricamente em Mateus 20, 28: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Servir é um exercício poderoso de resiliência, porque nos força a olhar para fora de nós mesmos. Quando você se dedica a ser a resposta para a oração de outra pessoa, sua mente se desvia dos seus próprios traumas e limitações. Ao servir, você se torna um canal, e o canal é sempre o primeiro a ser molhado pela água que transporta. A Bíblia nos garante que esse esforço não é em vão, como vemos em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A resiliência de Jesus vinha do fato de que ele vivia para algo maior que si mesmo. Quem vive apenas para si morre na primeira dificuldade. Quem vive para servir encontra a renovação diária no ato de abençoar.
O quarto pilar da fortaleza de Cristo é a fé inabalável, que funciona como uma âncora, que impede o barco de derivar nas noites de vendaval. No mar da Galileia, quando uma tempestade repentina e furiosa ameaçava submergir a embarcação, os discípulos entraram em pânico. Eles eram homens do mar, conheciam a força das ondas, mas o medo os cegou para a realidade da presença. Jesus, no entanto, dormia calmamente. Quando acordado, sua primeira ação não foi repreender o vento, mas questionar a timidez da fé de seus amigos. Jesus nos ensinou que a fé não é a ausência de tempestades no horizonte, mas a certeza absoluta da presença de Deus dentro do barco. Para ele, a fé era a lente que permitia enxergar o poder do Pai, onde todos os outros viam apenas o naufrágio iminente. Ele ensinou que a fé, mesmo quando parece minúscula diante da magnitude do problema, carrega em si uma carga explosiva de possibilidade. Ele disse em Mateus 17:20, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A resiliência exige essa visão que atravessa a neblina das circunstâncias. É a capacidade de olhar para uma porta fechada e continuar crendo que Deus é o dono das chaves. É a coragem de continuar caminhando quando os seus sentidos dizem que não há mais caminho, confiando na promessa imutável de Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ter fé em tempos difíceis é o que impede que você se torne uma vítima das situações. A fé o coloca na posição de vencedor antes mesmo da luta terminar. Talvez o segredo mais denso e difícil da resiliência de Jesus seja o perdão. Ao longo de sua jornada, ele foi alvo de calúnias cruéis, foi rejeitado por sua própria comunidade, traído por um companheiro de mesa e abandonado por quase todos no momento em que mais precisava de apoio. O peso psicológico e espiritual da rejeição e da injustiça é capaz de quebrar o espírito de qualquer homem, transformando o coração em uma terra seca cheia de amargura. Mas Jesus escolheu um caminho que o mundo considera loucura: o perdão total, mesmo pregado em uma cruz com os pulmões lutando por ar e cercado por carrascos que zombavam de sua agonia. Suas palavras não foram de vingança ou retaliação. Ele não convocou legiões de anjos para destruir seus inimigos. Em vez disso, ele olhou para o céu e proferiu a frase que mudou a ética do universo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Perdoar não é um sentimento de esquecer o erro. É uma decisão de força bruta, de não carregar o lixo alheio dentro de si. Jesus sabia que a amargura é um veneno que bebemos, esperando que o outro morra. A resiliência é impossível para alguém que está preso às mágoas do ontem. Ele nos ensinou que o perdão é o segredo para manter o coração leve e pronto para o futuro. Ele nos ensinou a orar. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. O perdão liberta o prisioneiro, e no final, você descobre que o prisioneiro era você mesmo. Perdoar como Cristo perdoou é garantir que as feridas do passado não se tornem as correntes do seu futuro. Um pilar muitas vezes esquecido da resiliência de Jesus era seu conhecimento profundo e inabalável da verdade, ou seja, das Escrituras. A mente de Jesus não era povoada por dúvidas, palpites ou opiniões mutáveis da cultura ao seu redor. Sua mente era blindada pela palavra de Deus. Em cada momento de crise, Jesus não recorria a explicações lógicas ou discussões filosóficas. Ele recorria ao "está escrito". Ter a mente cheia da verdade é o que nos dá discernimento para não sermos enganados pelas mentiras que o sofrimento
tenta nos contar. Quando você está passando por uma prova, o desespero sussurra: Deus te esqueceu, isso nunca vai passar, você não tem valor. Jesus foi resiliente porque sabia quem Deus era de verdade. E nada podia ablar esse conhecimento. Ele disse em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade não é apenas de pecados, mas do peso das mentiras emocionais que nos paralisam. A resiliência é fortalecida quando você estuda, medita e declara as promessas de Deus até que elas se tornem mais reais do que a crise que você está vendo. Ter a verdade como pilar significa construir a casa sobre a rocha. Jesus explicou isso em Mateus 7, 24, 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ser forte e resiliente exige a disciplina mental de filtrar cada pensamento através do que Deus diz. Se você não sabe o que Deus prometeu, qualquer vento de doutrina ou tempestade de problemas o levará para longe. A força de Jesus vinha de uma mente saturada pela palavra. O sétimo e último segredo, que coroa todos os outros, é a aceitação total da vontade de Deus. Jesus viveu em um estado de rendição que o mundo mal pode compreender. Ele não via a vontade do mar como um fardo pesado, mas como sua própria comida. Ele entendia que os planos de Deus são infinitamente superiores aos nossos desejos imediatos, mesmo quando esses planos incluem o sacrifício e a renúncia. Aceitar a vontade do Pai é o estágio final da maturidade espiritual e a fonte da resiliência indestrutível. Essa aceitação gera uma paz que nada pode roubar, pois elimina o medo do "e se?". Se os seus planos falham, mas você aceita a vontade de Deus, você entende que o fechamento de uma porta é, na verdade, um redirecionamento divino. Jesus descansava na convicção de que Deus trabalha em todas as coisas, como o apóstolo Paulo mais tarde escreveria em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aceitar a vontade divina é trocar o fardo da ansiedade pelo descanso da confiança. É entender que você não precisa ser o capitão da sua própria alma, quando o Criador do universo já está no leme. Jesus nos convida a esse lugar de alívio, em Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quando você para de brigar com Deus e começa a fluir com Ele, a força que Ele possui passa a ser a força que sustenta você. Chegamos ao final desta profunda jornada pelos 7 segredos da força interior de Jesus. Confiança, oração, serviço, fé, perdão, verdade e aceitação. Perceba que estes pilares não são isolados. Eles formam uma estrutura robusta projetada para que você não apenas sobreviva às aflições, mas saia delas transformado e mais forte. O mundo tentará lhe dizer que, para ser forte, você precisa ser duro, insensível ou egoísta. Mas Jesus provou que a verdadeira fortaleza nasce da mansidão e da dependência de Deus. Se hoje você sente que as ondas estão muito altas e que sua embarcação está prestes a virar, não olhe para o vento. Olhe para aquele que caminha sobre as águas. Jesus não prometeu que a jornada seria fácil ou que não haveria feridas pelo caminho, mas ele garantiu a vitória final para aqueles que permanecem nele. Ele disse, com uma autoridade triunfante em João 16:33,
tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Siga os passos do Mestre. Nos momentos de dúvida, firme-se na soberania de Deus. Nos momentos de agonia, dobre os joelhos em oração. Quando se sentir vazio, sirva com amor. Quando a ciúme e escuridão apertar, use sua fé. Quando a mágoa bater, perdoe com generosidade. Quando o medo do engano surgir, mergulhe cessaire na verdade. E em tudo, aceite que Deus sabe o que está fazendo. Se esta mensagem encontrou lugar no seu coração hoje, convido a se inscrever aqui no canal Ordem Bíblica. Nosso propósito é transformar a leitura bíblica em uma experiência viva que altera o DNA da sua alma e a forma como você enxerga o mundo. Deixe seu comentário compartilhando qual destes pilares você mais precisa fortalecer hoje em sua vida. Sua interação ajuda essa mensagem a chegar a outros corações que também precisam de um renovo de força. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que está passando por um deserto. Você pode ser o mensageiro da resiliência que ele tanto espera. Que a força inabalável do leão da tribo de Judá e a paz que excede todo o entendimento guardem a sua mente e os seus passos em todos os dias da sua vida.